Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Espero que todos estejam bem e com vida. E hoje eu vou gravar mais um vídeo, né, que faz tempo que eu não posto vídeos no Mega Gossip Girl, porque eu posto um mês, né, eu fico 6 meses sem postar. É assim. Mas hoje eu vou comentar sobre um assunto que tá muito em alta e eu acho que é um assunto que realmente precisa ser comentado. Então vamos começar com um assunto de magreza extrema na cultura do K-pop. E desde da primeira geração do K-pop, eu acho que não só do K-pop, mas de como um todo, né? Desde a primeira geração de toda a indústria do entretenimento, a magreza, né? Mulheres magras, com um corpo bem magro, que dá pra ver bem certo o formato dos ossos das pessoas, é algo que é considerado lindo. É o auge da beleza de um corpo que alguém poderia chegar. E isso é algo bem, né, preocupante. Como o assunto é mais voltado ao K-pop, eu não vou comentar muito sobre a indústria, né, e a questão da cultura do emagrecimento lá nos Estados Unidos, mas eu achei que era uma coisa importante para se comentar, porque não começou com K-pop, mas sim lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte e na Europa, com as modelos que desfilavam, né, principalmente no Victoria's Secret, entre outros desfiles muito famosos, e sempre as mulheres sempre apareciam bem magras, né, com uma barriguinha bem assim negativa, e era algo que realmente as pessoas consideravam lindo e todo mundo achava o auge. Tipo, se você é magra, você nasceu para ser modelo, você vai virar uma modelo linda. Mulheres magras têm que ser bonitas e que mulheres só são bonitas se elas forem magras. E essa era uma visão assim que era muito persistente dentro da cultura do entretenimento e que também se espalhou pro resto do mundo. Daí com o tempo foi meio que sendo esquecida, entrou outras formas de beleza, outras visões de corpos. Algumas pessoas começaram a preferir corpos mais musculosos, outras pessoas preferiam corpos mais saudáveis. Só que desde 2024, 2025, essa visão de corpos que são magros são mais bonitos acabou voltando, e também no K-pop. Mas eu acho que no K-pop, na China, no Japão, né, nesses países asiáticos, é algo que sempre foi, né, bem comentado como algo bem bonito. Porque as empresas de entretenimento, né, tanto de doramas quanto de K-pop, sempre treinavam os seus idols, só que também pegavam muito no pé no quesito de beleza. Então muitos idols foram submetidos a dietas super rigorosas e a cirurgias plásticas. Um exemplo disso, que não é algo que foi confirmado, mas que muitas pessoas dizem que é uma teoria, e até eu às vezes acredito, que é as membros do aespa que sofreram cirurgias plásticas, mas principalmente a Gisele. Porque a Gisele, do aespa, ela tinha um rosto bem redondo, só que de repente, com o tempo, né, que ela entrou, debutou, o rosto dela já estava, né, num formato mais definido. E algumas pessoas até hoje tiram fotos, né, mostram essa foto e falam, tipo, como que ela não teve cirurgia? E só que os idols, eles são bem reclusos sobre isso, nunca comentam sobre isso, nunca falam disso, até porque a empresa quer dar um ar de que eles são assim naturalmente, né, uma beleza natural, sem ser artificial. E isso acaba com que as pessoas pensem, se as pessoas conseguem ser bonitas assim artificialmente, eu consigo, quer dizer, naturalmente eu também consigo. Só que como o assunto é mais sobre o corpo, a gente vai comentar só sobre a magreza, mas dá pra ver que não é só o corpo magro, que é algo bem, assim, respeitado, mas aquela visão de corpo perfeito em tudo, né? Tanto de rosto quanto personalidade e de corpo também, né? Que é o assunto principal do vídeo que eu já falei 1000 vezes. Um exemplo dessas dietas rigorosas que as empresas submeteram os idols é a Momo do Twice, que eu acho que todo mundo já ouviu falar de como as membros do Twice sempre foram bem rigorosas nesse quesito de perder peso. E uma delas, que ficou bem famosa e bem viral, foi a da Momo. E muitas pessoas, né, começaram a comentar. Eu acho que no X, né, que naquela época ainda era Twitter, né, se não me engano. Era Twitter o nome, né? Eu acho que era naquela época ainda. E ela comentou em uma entrevista que para conseguir virar uma idol, né, que ela ainda era trainee na época, a empresa obrigou ela a perder 7 quilos em menos de uma semana.
E pra quem não sabe, 7 quilos é literalmente perder 1 quilo por dia, algo que cientificamente e de uma maneira saudável é quase impossível. Ou melhor, impossível, porque não tem como você perder 1 quilo por dia de maneira saudável. A Momo chegou a comentar que ela tinha muito medo de não acordar no dia seguinte, porque ela poderia acabar não acordando mais, né? Porque ela sempre comia só um cubo de gelo, ela ficou uma semana inteira só comendo cubos de gelo. Ela não podia tomar nenhum outro líquido, não podia comer, né, nenhuma outra coisa. E isso é algo que dava muito medo nela, porque ela se sentia fraca, ela às vezes não conseguia entender direito, além de que as membros do Twice sempre comentaram que elas dormiam muito pouco. Então imagina, além de você não estar tendo uma alimentação saudável para você conseguir repor as energias do corpo para aquelas atividades super cansativas que os treinos fazem, porque é literalmente o dia inteiro treinando. E imagina você só comer cubos de gelo. E muitas pessoas começaram a ficar, meu Deus do céu, veja o nível em que a Joy Entertainment submeteu a Momo. E também já teve alguns outros relatos, né, de vários outros idols. Um exemplo é que a Sana uma vez desmaiou dentro do banheiro, mas eu não lembro se foi por conta, né, dessas dietas ou outras coisas. Mas claramente tenho certeza que outros idols já chegaram a desmaiar em palcos e coisas do tipo, porque isso é algo bem comum. Não só de cansaço, mas também provavelmente por não estarem saudáveis o suficiente, por não seguirem dietas seguras e saudáveis para o corpo delas. Uma idol que ficou muito viral nesses últimos dias, que fez eu querer gravar esse vídeo, foi a Taeyeon do Triplets. Taeyeon do Triplets, eu acho que é assim que fala. Que uma fã foi num show lá, né, que eu acho que é Wave o nome do fandom, e ela gravou um vídeo da Taeyeon, né, conversando com as outras membros e se apresentando. E essa fã apontou, nossa, dá pra ver os músculos e ossos dela daqui de longe, no vídeo dava pra ver. E as pessoas começaram a comentar sobre isso, esse vídeo ficou viral, e muitas pessoas perguntavam o que estava acontecendo com ela. Tipo, a empresa estava obrigando ela a fazer alguma coisa assim do tipo igual da Momo, do Twice, e as pessoas começaram a se preocupar mais com isso e a colocar um pouquinho mais a mão na consciência sobre esse assunto. Só que alguns dias depois, a Taeyeon viu que esse vídeo ficou viral, ela foi lá e comentou, falando que os Waves não deveriam se preocupar porque ela estava assim saudável e ela estava se sentindo bem. Só que muitos fãs não acreditam nisso e acham que a empresa obrigou ela a falar aquilo. E eu também acho que a empresa obrigou ela a falar aquilo pra não dar aquela visão errada, sabe? A empresa quer parecer perfeita e pra eles aquele corpo tá bom, é o corpo que é certo de uma idol ter. Só que, né, é algo bem preocupante. E isso também já aconteceu com outras idols, que é, por exemplo, a Mocha do Eilidh e a Rosé do Blackpink, que já ficaram muito virais, né, por conta disso. A Mocha até entrou em hiatus e ainda está no hiatus. E eu acho que também tem um pouco desse assunto da dieta muito rigorosa. Já a Rosé, eu lembro muito bem de algumas fotos onde a perna dela parecia ser só osso. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que tem como um corpo ficar desse jeito, tipo, esquelético. E não é só as idols de K-pop que eu vejo, mas várias outras pessoas. Tem até atrizes que tentam chegar nesse padrão, assim, de beleza. E acaba sendo bem preocupante. Essa visão de que corpos magros são perfeitos já está enraizada na cultura do K-pop, como vocês já sabem. Porque é desde lá do começo que as pessoas tentavam sempre entrar nos padrões, né, de beleza, principalmente coreanos e asiáticos. E uma coisa que nunca deixou de ser padrão coreano é um corpo magro. É um corpo bem magrinho, assim. Lá na China até dá até medo, porque falam que a pessoa tem que ter aqui marcado e tem que conseguir colocar um tanto de água nessa parte aqui. Só que tem muitas pessoas que elas não têm um osso bem marcado, porque isso depende de cada corpo. Daí pessoas que têm um osso mais marcado conseguem deixar aqui, deixar bem certinho. Tipo, eu tenho um pouco, só que não é tanto. Mas tem pessoas que não têm esse formato de corpo, porque cada corpo é de uma forma. Então, se a pessoa acaba vendo, mesmo estando magra, ela tenta colocar, não consegue. Daí ela começa a pensar, será que eu estou acima do peso? E isso não é só prejudicial para os idols e para atores e pessoas que são famosas, né, que estão na indústria do entretenimento.
mas isso também é prejudicial para os fãs que consomem esse conteúdo, porque uma pessoa que já tem problemas como distúrbio alimentar, se ela vê que uma pessoa já tá aqui, daquele forma lá, um corpo bem magro, a pessoa que tem um distúrbio, mas distúrbio alimentar, mas já tá com um corpo parecido com o meu, ela vai ver aquele corpo que é bem mais magro que o dela, e que muitas vezes recebe elogios ou algumas coisas do tipo, e daí ela vai pensar, eu preciso ficar mais magra ainda. E a pessoa já tem um distúrbio alimentar, então acaba prejudicando mais ainda a saúde mental e física dessa pessoa. E também outras pessoas que começam saudáveis e não tem nenhum problema, acabam sendo atingidas um pouco por essa visão de que precisa ser magra. Um exemplo sou até mesmo eu, porque eu nunca tive problemas com o meu corpo, sempre me achei bonita. Até hoje eu acho que eu nunca cheguei perto de ter um distúrbio, algum problema assim. Só que quando eu vejo aquela visão de que uma idol levou hate por ser gorda e o corpo dela é tipo o meu, eu fico, meu Deus do céu, será que eu tô gorda? Só que logo depois eu paro um pouco e penso, tipo, não, é porque essas pessoas são doentes mesmo. Só que pra vocês verem como que isso consegue sim afetar pessoas que são saudáveis mentalmente e fisicamente, tipo, como eu. E também algo que chegou a ser preocupante é porque como essa visão de que um corpo magro tem que ser bonito e a empresa sempre faz isso desde o momento em que eles entram como trainees, eles são obrigados a manterem dietas, né? Sempre, desde quando entram como trainees, eles têm uma dieta super rigorosa, uma restrição alimentar enorme. Tem várias histórias, né, que idols contam que antes do debut ou até depois, um exemplo é aquele grupo lá da Dripe, que era antes do Girl Set, só que eu não lembro o nome bem certinho, pois saiu 3 membros. E eles falavam que tinha câmeras até na geladeira pra ver o que elas comiam, o que elas pegavam e colocavam dentro da geladeira, pra você ver o nível que as empresas pegam pesado com isso. E essa é a Joy Entertainment, que eu acho que a Joy e a SM são as que mais se preocupam com isso. A Hybe também, né, ultimamente. Mas voltando a esse assunto. E teve uma entrevista, né, que eu acho que é legal comentar aqui pra mostrar como que para os idols é normalizado isso. Por conta que são desde criança que eles são obrigados a ter essas coisas assim, né, essas dietas rigorosas. É a Somi, que é uma solista muito famosa. Eu acho que não é tão famosa assim, mas é uma solista que tem, né. Foi a primeira solista que eu acompanhei até no K-pop. E ela estava em uma entrevista, né, tipo, fazendo umas conversas com 2 membros do MILF, a Gawon e a Ella. E as 2 membros, né, perguntaram pra Somi o que ela fazia pra se manter dentro das dietas e seguir as restrições que as empresas fazem, né, pra elas não engordarem. E a Somi comentou que ela escrevia em post-its a palavra gorda e depois colava na geladeira pra sempre quando ela tivesse vontade de comer alguma coisa ou tivesse com fome, na hora que ela abrisse a geladeira ou na hora que ela chegasse perto da geladeira, meu Deus, minha dicção tá horrível, ela lesse a palavra gorda lá e ela iria sentir nojo de si mesma por estar querendo comer e tendo chance de engordar. E ela começou a sofrer muito hate por conta disso, de vários fãs, como Pau Paus, que são do fandom do MILF, e entre outros internautas, comentando que a Somi estava errada de passar um ensinamento como esse, né? Um ensinamento, porque isso é claramente um sinal de um distúrbio alimentar. É um fato de personalidade, uma coisinha assim, que pessoas com distúrbio alimentar possuem. E que ela estava passando pra frente para as novas garotas, né? Uma veterana passando coisas ruins para as meninas que acabaram de debutar. E não pegou bem, nem um pouquinho bem. E também foi um dos motivos de eu querer comentar sobre isso. Porque, sinceramente, eu acho que a Somi realmente, ela não devia passar esse tipo de coisa, porque a Somi sabe como é ruim você não gostar do seu próprio corpo, porque isso é claramente algo que dá pra perceber, né? Depois dela ter falado. Então, com certeza, ela deve saber que é ruim ter distúrbios alimentares. E ela não devia ter passado isso. Só que o ruim é que a Somi, desde cedo, né, desde o começo da indústria, ela sempre foi ensinada a ter um corpo perfeito. Então foi a forma dela de tentar se manter no corpo que a empresa padroniza para os idols. Então isso é algo que é bem difícil de você tentar modificar, porque é algo que está enraizado, né? E também eu lembro
de eu ter visto uma vez alguém comentando que a IU sofria, né, de problemas de distúrbios alimentares, onde ela até chegou a ficar doente. E eu fiquei, misericórdia. A IU é uma cantora tão incrível, o corpo dela é tão lindo. E às vezes eu acho que ela até é muito magra, né? Às vezes. Ultimamente eu acho que ela tá até sendo muito saudável. Só que, pra vocês verem que ninguém se safa disso, porque todo mundo na empresa vai ser obrigado a se manter em um padrão irreal de beleza, que é o corpo extremamente magro. Só que não adianta nada você falar mal de pessoas que têm esse tipo de pensamento, como a Sumi, que comentou aquilo, pra Gaon e a ela, e depois você estar xingando outras idols ou outros idols, tanto feminino quanto masculino, só que eu acho que é mais as mulheres, né, da indústria que sofrem mais com esses tipos de coisas e padrão, mas já aconteceu muitas vezes de eu ver idols sofrendo disso também, como Chang Bin é um exemplo dele, que só pararam de atacar ele quando ele mostrou que ele não era gordo. Eu fiquei tipo, ele nunca teve cara de gordo. Nossa, eu fico... Mas tá bom. Muitas pessoas acabam comentando coisas como: você está muito acima do peso, você está gorda, esse corpo não é bonito. E eu já vi muitas pessoas comentando isso com a Jooyeon do Twice e a Hyuna, que é uma solista que se envolveu em várias polêmicas até. E eu vi, né, que ela tava chegando no aeroporto com o marido dela. E muitas pessoas começaram a comentar coisas como: ela deve estar grávida, nossa, ela parece estar grávida, será que ela está grávida? Ou outras pessoas falando: ela está muito acima do peso, se ela não estiver grávida, ela está gorda, e coisas desse tipo. E logo depois ela apareceu extremamente magra. Então não adianta nada você estar falando mal disso, mas você própria se alimentando esses distúrbios alimentares nos outros. Outra coisa é a Jookyung, que ultimamente eu acho que ela perdeu bastante, bem mais peso do que em alguns momentos passados dela. O corpo dela continua lindo, porque pra mim sempre ela foi uma beldade, tá? Chais, ela é linda. Não importa o corte de cabelo dessa mulher, ela está linda. Se eu cortasse meu cabelo curtinho, igual a de Kyung, eu não estaria bonita igual ela, não. Aquela mulher é linda. Só que muitas pessoas falavam do corpo dela. E é algo que eu fico tipo... E daí as pessoas começaram a falar: ah, mas ó, quando coloca ela numa roupa bonita. Só que o assunto não é só sobre roupa. Muitas pessoas às vezes acham: ah, aquela roupa tá estranha e não valorizou o corpo dela. Só que a gente sabe muito bem que não é só isso. É sim a visão daquela pessoa de, tipo, comparar ela com outros corpos, sendo que o corpo é dela, o formato do corpo dela é diferente dos outros, porque cada um tem um formato de corpo diferente. Além de que a Jookyung já sofria muito pra perder peso, diferente das outras membros, por conta que ela tomava remédios pra ansiedade, né, porque ela tem ansiedade, e isso dificultava a perda de peso da idol. E eu ficava tipo, parem de ficar comentando sobre o corpo dela. E na hora que eu li sobre o da Somi, né, a notícia sobre a Somi na entrevista, eu pensei assim: vocês estão reclamando dela falar de distúrbios alimentares e alimentar esse tipo de narrativa quando vocês também alimentam com outros idols como a Jookyung e a Hyuna. Isso é uma seleção natural ou algo do tipo? Porque, tipo, como assim vocês reclamam de uma coisa, mas reclamam de outra que é completamente contrária? Porque as pessoas, elas querem que o corpo seja bonito, mas de uma forma saudável. Um magro, extremamente magro, saudável, mas não tem como você ser extremamente magro e saudável. Até porque quando o seu corpo, para funcionar, ele precisa de energia, que a gente ganha através dos alimentos. Isso é biologia básica, todo mundo já deve aprender, se não aprendeu, vai aprender algum dia. E quando as pessoas, elas se alimentam, elas recebem a energia. Quando elas param, cortam de se alimentar, não comem nada, só bebem água, porque a água ela é mais, assim, para outros assuntos, mas ela não dá os nutrientes e energia que a gente precisa. Se você só toma água, um exemplo, né, o seu corpo o seu cérebro, ele vai ter que dar um jeito de conseguir essa energia de outra forma. Então ele vai queimando a gordura do seu corpo para conseguir energia. Não é o mesmo tipo de energia, é até menos saudável para o seu corpo, mas é a única opção dele. Então ele tem que se virar com a escassez de energia através da gordura. E quando a gordura acaba, o cérebro ainda precisa de mais coisa para ele continuar, né, funcionando e tal. E o coração também precisa de energia, tudo no seu corpo precisa de energia. Então, o seu corpo vai começar a queimar os músculos. Por isso que é muito importante você
pelo menos ter um mínimo de gordura e se alimentar bem. Porque o coração é um músculo. Então, se o seu corpo para de comer e a gordura acaba e você não tem mais nenhuma gordura no seu corpo, onde dá pra ver os seus ossos ficam lá dentro e você não tem mais nenhuma gordura, o seu corpo vai começar a queimar os músculos. E o coração é um músculo, como eu já falei, então uma hora o seu músculo não vai mais aguentar, vai acabar, e o seu coração vai parar. Ou você vai ter algum ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Por isso que é importante a gente manter uma alimentação saudável. Porque a comida não tá ali pra bonito, tá bom? Não é só pra você comer quando você tiver vontade. Tem motivos pra você estar comendo. Só que eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas ultimamente estão lutando contra essa visão, né? E que os corpos deveriam ser bonitos. Principalmente que não essas empresas e os idols, mas os fãs também deviam fazer isso. Só que eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, através de um canal chamado Dan, onde ele comentou que a Estela estava falando sobre isso. Pois uma fã, né, eu acho que era um fancall ou uma live, comentou que ela estava tendo dificuldades para perder peso e queria dicas, porque eu acho que com certeza como a fã sabe como a indústria do K-pop é assim com peso, ela pensou, talvez se eu perguntar pra Estela do Heart to Heart, ela vai saber alguma dieta bem maluca assim pra eu conseguir perder peso rápido. Só que a Estela, ao invés de ela falar igual a Somi falou, ou igual alguns outros idols já devem ter falado por aí, ela foi de uma forma bem legal e bem, assim, joinha, deixa eu falar. Pois ela falou, eu não lembro bem certinho como ela disse, vou falar mais ou menos como ela disse. Cada corpo é um corpo, você vai perder peso de uma forma completamente diferente de outra pessoa. Então você não pode ficar se comparando. Você tem que gostar do seu corpo como ele é, porque o seu corpo já é bonito dessa forma que você está. E eu fiquei muito feliz de ver, eu até me emocionei um pouco, porque eu fiquei tipo, ai que fofinha a Estela. E é muito bom porque a Estela é bem mais nova de muitas pessoas que estão no K-pop e ela tá batalhando contra essa visão e tá ajudando uma fã. E eu falei, nossa, que fofinha. E eu espero que essa visão seja, né, acabada e tirem pela raiz essa visão de que um corpo magro é o corpo certo, porque não é saudável, entende? A maior parte desses padrões de beleza são irreais e cada corpo é bonito do seu jeito. Você deveria, se você quer perder peso, perca de uma forma saudável. Vai em um médico, em um nutricionista. O nutricionista tá ali pra isso. O nutricionista não é só para pessoas que são doentes e precisam de dietas rigorosas por conta de sua saúde, por algum motivo de nascença ou diabetes, mas também para pessoas que querem perder peso de uma forma saudável. Várias pessoas que querem virar nutricionistas ou são nutricionistas que estão aí para te ajudar. Eu sei que não é legal você gastar dinheiro. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas assim, não fique querendo entrar em padrão, porque eu acho que a melhor coisa é você ser você mesma, porque quando a gente tá em certo de um padrão onde muitas pessoas estão, a gente é facilmente esquecível, tá bom? E não é legal você tentar ser alguém que não é você. Falo por experiência própria. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijinho, né? Eu tentei. E eu acho que é o primeiro vídeo da My Gossip Girl que eu gravo, né, com o meu rosto. Acabei de gravar o react de Run It do SKZ, tenho certeza que ele já saiu. Quem quiser ver, vai lá ver. Eu surtei bastante. Então, muito obrigada por tudo e por terem me apoiado até aqui. Já sou com 1070 inscritos e eu acho que era legal agradecer por isso. Beijinho e até o próximo vídeo de Oh My God Gossip Girl. Fui!